E aí, meus irmãos, tudo bem? Chuvinha boa, e a chuva da presença de Deus também nesse lugar, né? Maravilhosa, os cultos de quinta-feira, a presença de Deus tem nos impactado e tem nos transformado. Nesse mês de março, né? Foi um mês, tema, falando sobre as mulheres da Bíblia. Falamos sobre as mulheres que fizeram, né, e trouxeram a diferença, geraram uma diferença na sua geração. E nós sabemos que quando a Bíblia cita mulher, ela faz referência, né? Lembra, a Bíblia é um livro espiritual. Se eu ler a Bíblia como eu sou carnal, não tenho o entendimento, né? A Bíblia é um livro espiritual, tá? E ela não se contradiz em nenhum ponto. Ela não se contradiz. Eu achei até interessante, estava vendo uma matéria ontem, e algumas pessoas, alguns teólogos estavam querendo refutar a Bíblia, falando assim que lá antigamente, na época de 1900, não existia cultura para as pessoas escreverem. E em 2019, em Israel, na escavação, acharam um pedacinho lá, e que tinha uma letra de Deus naquele pedacinho. E foi enviado isso daí para a Europa, porque não podia abrir esse pedaço dessa tabuinha, dessa pedra. Eles não conseguiam abrir, senão podia estragar. Mandaram para lá e fizeram alguns exames e falaram que, eu acho que era em torno de 1900 a.C., né? E mostrando que aqui ela era a parte da Bíblia na época, falando lá. Então já mostrando que lá em Israel já havia a cultura nessa época, provando. E foi bem um texto provando isso daí, que é um texto que aconteceu na palavra do Senhor, mostrando que já tinha um pessoal ali do Senhor, mostrando, a Bíblia, ela é verdadeira. E pensa bem, ó, imagine só um telefone sem fio, eu falo algo para o Ricardo fala para a Miri, vai indo, chega ali atrás, ó, já era, se perdeu. Você imagina só, 40 autores, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ao longo de 3.000 anos, e ela é a mesma, e ela não se contradiz. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, só a gente usar nossa pequena inteligência, que é mínima diante de Deus, que não é nada, né? Toda a sabedoria humana não é nada diante de Deus, a palavra do Senhor fala, né? Não é nada. Bom, primeiro dia que veio aqui falando sobre o tema mulheres, o apóstolo Rodrigo trouxe, né, mulheres de atos poderosos, né? Fala na palavra do Senhor os atos, né, dos profetas, atos de pessoas poderosas do Senhor, vivas para a gente ver. Tem aqui, está gravado. Então veio várias irmãs, veio na primeiro dia, veio a pastora Fátima, veio também a irmã Andréia, quem mais que veio mesmo? A Jaciara veio, e trouxe junto quem? Os seus maridos, trouxe os maridos, falando, tá vendo esse daqui? E a boca deles não eram legais antes de Cristo, as mãos deles me feriam, os olhos deles viam a maldade, eu não via a aparência do Senhor na vida deles. Mas agora, por causa de Deus, e Deus me ajudou até perseverar, agora veja a transformação da nossa casa, graças a Deus, né? Pessoas verdadeiras entre nós, glória a Deus por isso, né? Veio a pastora Elaine, que ministrou, falou sobre a profetisa, sobre Débora. Veio depois o apóstolo, ele falou sobre Purim, sobre Esther. A pastora Miriam trouxe a palavra falando sobre Raabe, né? Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar sobre a Sunamita, a mulher que morava na cidade de Sunem. Vou fazer um resumo da história e hoje vai ser também uma ministração sobre um tema, algo temático, mas vai ser de uma forma um pouco mais expositiva, versículo a versículo, tá? E algumas chaves importantes para nós, a igreja do Senhor, tá? A igreja do Senhor.
Então vamos lá. Eliseu, o profeta Eliseu, ele ia até a cidade de Sunem, e lá havia uma mulher, fala na palavra do Senhor, uma mulher rica. E essa mulher rica, vendo o profeta de Eliseu, adivinha o que fez? Opa, esse é um homem de Deus, vem almoçar com a minha família, comigo e com meu marido. Chamou ele para almoçar na sua casa. E ela, constatando realmente que ele era um homem de Deus, o que ela fez? Opa, eu quero ele mais perto de mim. Foi lá e pediu para um pedreiro, construir um pequeno quarto com uma mobília, onde havia ali uma cama, cadeira, mesa, lamparina, e falou para o profeta: quando você vier até Sunem, você fica hospedado na minha casa. E foi assim que aconteceu, de tempos em tempos, o profeta ia lá, e ela hospedava ele. E esse profeta, Eliseu, ele tinha o seu discípulo, que andava com ele, o Geazi. E ele falou assim: Geazi, eu quero recompensá-la por tudo aquilo que ela tem feito comigo, feito conosco. E aí falou assim: meu discípulo, Geazi, vai lá e conversa com a mulher. Pergunta para ela o que falta para ela. Vê se precisa que eu vou falar com um rei em nome dela, o comandante do exército. Vê se ela precisa de alguma coisa, eu vou lá e faço isso. E aí Geazi foi conversar com ela, e ela falou o quê? Eu não preciso de nada aqui no meio do meu povo, não tenho necessidade. E aí o profeta Eliseu, conversando com Geazi, e perguntou: mas não falta nada? Aí o Geazi falou para Eliseu: uma coisa falta, ela não tem filhos. Mandou chamar a mulher e falou para ela, para a mulher: o ano que vem, nesta época, você segurar em seu colo filhos. A palavra que falou para ela. E aconteceu isso. Passado um tempo, depois que o filho dela tinha nascido, alguns anos, esse filho, ele foi ao campo onde havia ali colheita nesse campo, onde que o pai dele estava trabalhando com os empregados. Ele foi lá. E aí que esse menino teve uma forte dor de cabeça e ele morreu. E depois, o profeta Eliseu, mais para frente, nós vamos ver isso detalhado, ele orou pelo menino e ele voltou a ter vida, tá? Um resumo da história para nós começarmos. Bom, vamos lá. Então, hoje, o tema de hoje é a igreja sunamita, tá? Irmãos, é da vontade do Senhor que nós venhamos a gerar filhos. É da vontade do Senhor que nós venhamos a gerar filhos espirituais. A palavra do Senhor fala que Jesus é o primeiro de muitos irmãos, tá? Então tem bastante chave nesse texto aqui, graças a Deus, bastante chave. E vamos lá dar continuidade. Quero falar para vocês um dos objetivos que o Senhor falou comigo. Outro acrescentado no dia de hoje, agora há pouco. Objetivo de hoje: ativar no mundo espiritual. Nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos ativar no mundo espiritual uma igreja grávida. Amém, irmãos? Vamos lá. Todo mundo está no mesmo lugar, né? Na mesma fé, tá? Então hoje, no dia de hoje, nós vamos ativar uma igreja grávida. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. A igreja de Cristo, através da ativação, da oração e principalmente da vontade soberana de Deus, se tornará através do poder dele, não pela nossa vontade, não. Nós não temos, né? Não temos poder, não temos força e não temos vontade. Pelo poder dele, o Senhor, através da ativação, pelo poder e pela vontade dele suprema, vai fazer uma igreja geradora,
uma igreja frutífera, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E isso vai caminhar junto. A palavra que vai agir para gerar fé em nós e através de decretos que vamos fazer no dia de hoje. Bom, um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer no dia de hoje, vocês observam de forma física a dificuldade de gerar filhos? Diminuiu como era antigamente, antes era 20, 12, né? Foi diminuindo a dificuldade, né? E espiritualmente tem sido diferente? Será que está sendo diferente espiritualmente? Nós procuramos viver uma vida diante do Senhor, procuramos dar exemplo, procuramos falar da palavra do nosso Deus, procuramos convidar as pessoas, e a gente vê uma certa dificuldade, não vemos? Então convidamos, às vezes as pessoas vêm na casa de Deus, vêm às vezes porque fizemos um convite, e algo não transforma, porque quem transforma é a palavra de Deus, é o Senhor que nos transforma, é o poder ativo da igreja através do Senhor que nos transforma. É Deus, não que não gera filhos, mas há uma dificuldade em gerar filhos, tá? E a palavra é para ativar, para mudar isso daí, de forma espiritual, e quem quiser receber, receba também de forma física aí, em nome de Jesus. Agora vamos lá, será que seria falta de comunidades abençoadas como essa? Será que talvez falte mais espaço físico? Nós vimos que cada vez mais vários lugares têm sido abertos, vários lugares, e vamos pensar assim, tem vários lugares sérios que tem a palavra de Deus, que quer o evangelho puro, que quer honrar a Deus. Será que seria isso? Nós vemos vários templos, graças a Deus, bonito como o nosso, e é também da vontade de Deus, né? Temos estrutura, será que seria isso? Também não é isso, não é verdade? Porque não é isso que faz gerar filhos, isso é a misericórdia de Deus para nossas vidas. Será que são as atividades, ministérios, congressos? Será que seria isso que está faltando? Não é isso, né? A igreja tem se movido, né? Tem feito várias coisas para chamar, para atrair, para deixar o lugar confortável, mas a real mudança que tem que acontecer, quem faz é o Senhor em nós, é o Senhor em nós. Lógico que a gente, né, fala assim, Senhor, eis-me aqui, mas não temos como nós, por vontade própria, como diz o próprio apóstolo, que livre-arbítrio que eu tenho? Como eu tenho algo, como que eu vou ter algo de bom para querer aceitar o Senhor? Eu não tenho nada de bom em mim. Na verdade, o Senhor deu um estalo em mim, deu um estalo em você e vai dar em várias pessoas no dia de hoje. E através das nossas vidas, através da vida de vocês, uma igreja geracional. Em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos começar agora com os textos da palavra, gerar fé, abrir nosso entendimento. Qual é a palavra verdadeira? A do mundo ou a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, ela não se contradiz. Diversas pessoas escreveram num tempo bem distante, numa época que não tinha internet, e ela não se contradiz até o dia de hoje. Não foi comunicado entre as gerações, né? Falar assim, olha, eu vou escrever isso, você escreve isso, não tem como, muito tempo, não tem. A Bíblia, ela é verdadeira, perfeita, e ela tem vida, porque a boca de Deus, os olhos de Deus, o toque do Senhor, tem tudo na palavra. A Bíblia é linda demais para nós, graças a Deus. Graças a Deus ainda por aqueles que começaram novos na presença de Deus. E graças a Deus, mesmo que já tenham passado um certo tempo de vida, e que você comece hoje, não tem problema. Nossa vida sem Deus é uma vida vazia, uma vida
onde não tem graça, onde há diversos problemas emocionais, problemas que não se resolvem com remédios, não se resolve com aconselhamentos, e busca de um lado, e busca do outro. Irmãos, peça ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, dá um clique em mim, me chama para filho, Pai, eu quero ser seu filho. Fala com a boca. Na Bíblia fala que na boca há vida e há morte. O que nós estamos declarando? Declare vida. Senhor, me ajuda nessa condição de encontrar o Senhor. Me ajuda, Pai, me leva até a Ti. A Tua palavra diz que todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Eu estou aqui, eu estou no lugar onde há a igreja. Cada um de vocês, cada um de nós, em unidade, nós formamos a igreja. Onde a igreja está reunida, a palavra de Deus fala, onde tivesse 2, 3 ou mais, ali o Senhor estaria. Então o Senhor está no nosso meio, porque nós estamos reunidos, falando da palavra do Senhor. Sinal que o Senhor está aqui. É Deus que está aqui. E é Deus que vai falar com o nosso interior. É o Senhor que vai falar comigo mais e vai falar com você mais. É Deus que vai falar com nós. E é Deus que vai fazer morada em nós. E é Deus que vai mudar nosso pensamento, vai mudar os nossos olhos. É o Senhor que vai nos mudar de vida, vai nos converter, vai tirar dessa vida mentirosa, medíocre, essa vida miserável, que é esse mundo, que não tem nada a oferecer. 2 Reis, versículo 4, 9. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Pensa assim, mulher rica. Ela convidou para uma refeição e daí em diante sempre ia a Sunem. Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Mulher rica. Vamos pensar em outros textos da palavra do Senhor, quando ele fala de mulher rica. Fala do quê? Em Apocalipse, uma igreja abastada, uma mulher abastada, não é isso? Onde não tem falta de nada. E também fala o quê? Uma igreja morna. É a igreja dos dias atuais, não é isso? É a igreja, infelizmente, dos dias atuais. Mas também fala que tem um povo que vai permanecer e não vai deixar ficar morno. E se por acaso estiver morno, hoje vai esquentar. O filho que estava morto vai ressuscitar, porque a presença de Deus vai esquentar o nosso coração. A presença de Deus vai nos tirar desse marasmo e dessa prisão que nós estamos vivendo nesse sistema medíocre. Mulher rica significa, escrever aqui, contém abundância de qualquer coisa. Em tudo tem demais, tem bastante disso, tem bastante daquilo, tem bastante daquele outro. Essa é a referência. Algo interessante que o Senhor falou comigo. Olha que interessante, a mulher rica, abastada, essa mulher, essa igreja morna, é uma igreja que prioriza a igreja, não estou falando das pessoas do mundo, a igreja, nós vamos mudar no dia de hoje, em nome de Jesus. Uma igreja que está priorizando as coisas terrenas. E por que disso? Quem provocou isso? O que aconteceu? Quem provocou o aumento desse pecado? Irmãos, pensa assim, as igrejas multinacionais, vou falar multinacionais, não vou falar igrejas, multinacionais, tá? Que tem priorizado coisas, tem falado que nós temos que ter de monte, de balde, tudo em abastança, e priorizar muito aqui a terra, e nada as coisas do Senhor. Irmãos, nós não podemos entrar nesse mérito, nós não devemos ser essa igreja multinacional, essa igreja que prioriza coisas, essa igreja medíocre, nós não vamos ser assim. Versículo 9, ela disse a seu marido, tenho certeza de que esse homem que vem sempre aqui, é um santo homem de Deus. Olha só,
Ela falou assim, eu tenho certeza que ele é um santo homem de Deus, então nós vamos fazer um quartinho lá. Aí fala assim, ó, vamos construir um quarto pequeno, na parte de cima da casa, vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada, e assim quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Sabe o que eu vejo aqui? Uma igreja que terceiriza a responsabilidade. Vocês vão ver mais para frente como a igreja vai terceirizar a responsabilidade, que é sempre um homem de Deus perto, porque ela não tem intimidade com Deus. Ela fala, homem de Deus, eu quero ser perto, toma aqui a responsabilidade, né? Uma igreja que terceiriza, um problema sério, que isso daí é gritante, uma igreja bajuladora, prioriza quem está em evidência. Lucas capítulo 14, versículo 12 ao 14, fala para nós priorizarmos quem? Fala para priorizar os reis? Não fala. Fala para priorizar os pobres, os coxos, os mancos. Esses, quem são os pobres? Os miseráveis desse mundo que não tem o Senhor, os aleijados que não conseguem chegar à casa do Senhor, não conseguem, os mancos, eles não conseguem. Nós temos que priorizar essas pessoas, gerar esses filhos, e é Deus que vai fazer gerar, pelo ato profético, tá? Pela oração da igreja. Fala quarto pequeno, mobília. Outra coisa que eu vejo, uma igreja que quer ter Deus de forma controlada. Deus, o Senhor pode ficar nesse quartinho, mas espera aí, não, esse quarto principal não, que é o meu. Lá o Senhor vai ver tudo como que eu sou de verdade. Não. Nesse quartinho aqui em cima, separadinho, nesse quartinho pequenininho aqui, ó. O Senhor, eu quero assim ter o Senhor perto de mim, mas, né, para a gente se relacionar. Mas nesse espacinho, não mexe em tudo não, porque eu gosto da minha vida aqui. Aqui tá bem legal, sabe? Vai que eu perco as coisas aqui, já pensou? Começo a vir na igreja e perco? Ah, não, só esse pedacinho, pai, tá bom. Porque às vezes Deus vai querer mexer com a gente, né? Vamos dizer assim, eu estou preso no meu bolso. Onde que Deus vai mexer? No bolso, se eu sou filho, entendeu? Ah, eu estou preso não sei o que lá. Deus vai mexer aonde? Naquele objeto. Ah, o meu carro imaculado, que eu passo cera e lavo e não sei o que. Ah, mas agora você é filho de Deus? Você está idolatrando o carro? Deus vai mexer onde? No carro, né? Então falar assim, não Deus, espera aí, eu quero o Senhor separadinho, um Deus controlado, porque controle é bom, né, irmãos? Controlado, só até ali o Senhor pode chegar, só até aqui o Senhor pode mexer. É o que tem acontecido na igreja, mas vai mudar, em nome de Jesus, através da igreja remanescente, e nós fazemos parte dessa igreja, porque você está aqui. Várias pessoas estão ouvindo também, vão ouvir, então porque você está aqui. No versículo 13, e Eliseu disse a Geazi, pergunte o que posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu, olha o que ela respondeu, eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. Olha a comparação que ela fez, ela se comparou no que ela estava, aqui, ela se comparou. Está vendo aqui, ó, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho isso. O fulano lá, ele come arroz com ovo, eu como caviar, tá bom, tá ótimo. O fulaninho lá anda com uma bicicleta, eu tenho uma Ferrari, tá ótimo. Ou vice-versa, o fulano tem uma Ferrari e eu tenho um Fusquinha, tá ótimo aqui, não preciso mais nada, eu sou feliz da vida. Antes eu andava a pé e tenho um Fusquinha, então não preciso de mais nada, está tudo ótimo, está tudo beleza, que bom vir na casa de Deus. Antes eu era pobre, marredeci, agora eu tenho o meu Fusca, tenho
isso aqui, tenho meu trabalho, está tudo ótimo, resolveu a minha vida, eu estou feliz demais com a minha vida, feliz demais. Eu tenho um casamento, eu tenho um filho, está tudo bem, tudo jóia. Está tudo bem aqui, está tudo bem, é vida comum, trabalho, graças a Deus, vem vezes de irmão na igreja, cumprimenta, tudo, está tudo beleza. A gente vê uma igreja assim, né? Uma igreja também tem igreja clube, né? Mas em nome de Jesus nós não somos, nós somos a igreja remanescente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então é uma igreja que tinha todas as coisas aqui na terra, estava tudo bem, estava tudo jóia, tudo confortável, né? Tá? Versículo 14, Eliseu perguntou a Geazi, então o que posso fazer por ela? E ele disse, Geazi disse para o profeta, bem, a mulher não tem filhos, e o marido dela é velho. Irmãos do céu, eu e a Miriam tivemos uma dificuldade para ter filho. Irmãos, não tem como a gente olhar, falar que está tudo bem e não tem filho. Não tem como. Não tem como uma igreja falar que está tudo bem e não está vendo, não está preocupado. Veio a pandemia, as atividades pararam, parou o sistema dos locais, parou o sistema. E a igreja fez o quê? Esfriou. A igreja ficou morna. Por quê? Uma igreja sem relacionamento com Deus. Uma igreja que depende, terceiriza. Uma igreja morna e não está preocupada. Não está preocupada às vezes com ela mesma, se ela é filha de Deus. Se realmente ela é discípula do Senhor, ela não está preocupada se ela está indo para o inferno. Ela não está preocupada que o próximo está indo para o inferno. Uma igreja morna. Uma igreja que não está olhando os propósitos do Senhor. E o engraçado, sabe uma coisa que fala aqui, que Geazi viu? Ele viu muito bem o discípulo. Ele viu que ela não tinha filhos e viu que o marido dela era velho. Mas eles não estavam preocupados com isso. Por quê? Tem a palavra do Senhor. Agora ela não se atentou nisso, do filho. E não se atentou que o nosso Deus é um Deus que pode fazer os corações envelhecidos voltarem a ser jovem, voltarem a ter disposição, foco no Senhor, amar as vidas. A palavra de Deus fala em Gênesis, versículo 17, capítulo 17, versículo 1 e 2, olha que interessante, ela não estava antenada com esse texto, a promessa de Deus, não tinha visão da promessa do Senhor. Olha que fala em Gênesis 17, versículo 1 e 2, quando Abraão tinha 99 anos, então ele era o quê? Velho, não é isso? Abraão tinha 99 anos, ela não se atentou na palavra de Deus que falou que Abraão tinha 99 anos, ela não se atentou que ele também era velho, como o marido dela. O Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo, não só num pedacinho não, em tudo, falou para Abraão. Olha só a promessa de Deus, eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. E a promessa que está sobre Abraão está para as gerações futuras, vindouras. E está sobre quem? Sobre nós. Está sobre nós isso. A mulher não se atentou que estava sobre ela essa bênção.
E nós também não estamos se atentando, nós não estamos se atentando. A igreja não está se atentando. Tá? Isso aqui é um puxão de orelha para nós, um puxão de orelha para a gente, despertar. E quem dá filhos é Deus. Por quê? É da vontade do Senhor, dá presentes. É uma bênção de Deus, é uma bênção do Senhor. E por que ela não estava atenta? Porque não lê a Bíblia, não lê a palavra. Ela acha que isso aqui é um livro de história qualquer. Não é. Isso aqui é um livro espiritual. A voz de Deus, né? A voz do Senhor fala conosco. Não se atenta nas promessas que Deus tem, nos propósitos que o Senhor tem, na vontade dEle. Ou se não, pega a Bíblia só para ver o que é interessante. Ah, como que é? Você próspero? Opa, é meu. Né? Deus tem isso. Nós não precisamos priorizar isso. O mundo já prioriza isso. O mundo já prioriza. Deus tem isso e muito mais para dar. Deus Ele dá. Não precisa ficar priorizando isso. Sabe a nossa oração? Prioriza as coisas, não prioriza as pessoas. A nossa oração tem que mudar. Nossa oração tem que mudar. Vamos lá. Aleluias. Irmãos, como eu falei para vocês, hoje, pelo poder de Deus, a igreja será ativada. Eu marquei aqui, ó. Irmãos, chegou a hora de nós se levantarmos. Já passou a pandemia. Já passou, irmãos. Chegou a hora de a gente se levantar. Chega da igreja morna. Que o Senhor, esquenta o nosso coração. Faz a igreja morna. Nos faz, Pai, ressuscitar, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ativar hoje. Nós vamos ver uma igreja grávida. Uma igreja querendo gerar filhos para o Senhor. Uma igreja grávida, uma igreja frutífera, uma igreja que gera, uma igreja que tem compromisso de filho, uma igreja que é discípulo do Senhor. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Agora nós vamos fazer um decreto. Irmãos, todo mundo entendeu aqui que nós vamos fazer, tá? Não é pela nossa força. Nós vamos declarar isso, tá? Nós vamos declarar isso. Nós vamos ligar aqui na terra isso. O que a Bíblia fala em Mateus 18:18? Aquilo que a igreja reunida, onde tivesse 2, 3 ou mais, ali o Senhor estaria. Aquilo que a igreja ligardes na terra, será ligada no céu, por Deus. A igreja vai ligar isso. Nós vamos declarar a vontade de Deus. Nós entendemos como a igreja está. A igreja está morna, está abastada, está tudo bem, tudo certo. Passei a pandemia, o resto, quanta gente fala isso. Está tudo certo, venci a pandemia, venci o Covid, quase morri, não peguei, glória a Deus, aleluia, Deus me guardou, não guardou o outro, né? Está tudo assim. Irmãos, a igreja está de migalhas, e acha que está tudo bem. Não está tudo bem, e nós vamos decretar, ativando no mundo espiritual, a palavra veio para nos mostrar como a igreja está, não é isso? E mostrou também a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Gênesis 17, versículo 1 e 2. Muitos descendentes. Está sobre Abraão. Se nós estamos nessa linhagem, se nós somos enxertados através de Jesus Cristo, nessa linhagem do Pai da fé, muitas gerações, em nome de Jesus. Agora vai ser diferente, em nome de Jesus.
nós vamos estar perto das pessoas e as pessoas vão ter sede. Nós vamos olhar para as pessoas e as pessoas vão ter sede. Nós vamos tocar nas pessoas e as pessoas vão ter sede. Nós vamos falar com as pessoas e as pessoas vão ter sede. Nós vamos ter sede de ler a palavra de Deus, de falar a palavra de Deus. Nós vamos ter vontade de tocar na palavra de Deus, de abrir a palavra de Deus, de olhar o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. E nós vamos declarar uma igreja grávida, uma igreja frutífera, em nome de Jesus. Irmãos, repete comigo, nós parafraseamos o Salmo 128, do 1 ao 6. Repita: eu sou feliz, pois temo a Deus, o Senhor, e vivo de acordo com a sua vontade. Presta atenção, terei o suficiente para viver. Presta atenção. Serei feliz. E tudo dará certo. Presta atenção. Terei muitos filhos espirituais. Para quem quer físico, tenha também, em nome de Jesus. Terei muitos filhos espirituais. Aonde? Em casa, na comunidade, nos parentes, no trabalho, na escola, nos vizinhos, e teremos comunhão com eles, sentado à mesa. Significa um lugar de relacionamento. E esses filhos, repete aí, e serão como oliveiras novas. Nós que tememos ao Senhor, certamente seremos abençoados assim. Presta atenção. Que do Monte Sião, que é lá em Israel, né? Então, que do Monte Sião, o Senhor me abençoe. A bênção de lá. Bênção de lá, tá, irmãos? Sobre nós, filhos geracionais, tá? Vou continuar. Que em todos os dias da minha vida eu veja o progresso de Jerusalém, e que eu viva para ver os meus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Irmãos, fiquem em pé, por favor. Fiquem em posição. Miguel, solta o vídeo, por favor. Esse é o apóstolo Rodrigo, que está em Israel. Shalom, filhos e filhas. O pastor Fernando está ministrando para vocês aí, falando a respeito de vocês se tornarem geradores, pessoas que vão gerar filhos, pessoas. E aqui do Cótel eu quero abençoar a tua vida e quero
profetizar. Seja frutífero, mas só existe uma maneira de ser frutífero. Você não pode se esquecer disso, que é o que está em Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Nunca se esqueça que somente o Eterno pode tornar você frutífero. Receba aí, nesse culto de quinta-feira, através da vida do pastor Fernando, eu concordo com a mensagem dele e profetizo aqui de Jerusalém que você se torne frutífero, que você se torne, em nome de Jesus Cristo, alguém gerador. Receba a porção de Jerusalém sobre a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia, irmãos. Pode se assentar, por favor. Quero declarar que vamos ter filhos espirituais, 2 Reis 4,16. Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, nessa época, você carregará um filho no colo. Amém, irmãos? Recebe aí, irmãos, espiritualmente, estou falando espiritualmente, tá? Quem quer receber físico também recebe. Vamos segurar um filho no colo o ano que vem, em nome de Jesus, amém? Irmãos, essa é uma parte da administração, fizemos esse decreto, sabemos que filhos vêm da parte de Deus, e a outra parte, a transformação que um filho faz, tá? Vou de forma rápida, objetiva. O que vai acontecer com isso? Agora vem ensinamento. Até agora fizemos algo profético, tá? E mostramos como a igreja está no dia de hoje, mas nós somos os remanescentes. O que vai acontecer depois dos filhos? Olha o que vai acontecer. A responsabilidade vai aumentar. A igreja se tornará mais madura. Presta atenção, hein? A igreja vai assumir a responsabilidade. Nós não vamos mais terceirizar a responsabilidade para os nossos líderes. Ah, mas o apóstolo não foi lá, profetiza, a irmã Simone, o Diomar, não vão mais terceirizar. A igreja vai ter um quarto de oração, vai ter o quê? Um relacionamento, amém? Vamos lá, versículo 18, aí o que aconteceu? O filho, passado alguns anos, ele foi até o campo, onde havia ali uma lavoura, havia uma colheita, o pai dele estava lá, o filho teve uma dor de cabeça, esse filho. O que significa cabeça? Significa governo. Quando o filho é novo ainda, ele não sabe a identidade que ele tem. Ele começa a vir, mas ele fica na dúvida. Aconteceu comigo isso daí. Comecei a ir para Cristo, tive um impacto com o Senhor. Aí já comecei a falar, não, peraí, acho que não é aqui nessa igreja, é lá do Padre Marcelo. Ah, não, é lá no baile, né? Graças a Deus, uma moça lá no baile, olhou para mim, falou assim, o que você está fazendo aqui? Olha o que eu fiz, ó. Ela estava na minha frente ainda. Ela falou, aqui não é seu lugar. Eu falei, que perturbada, a mulher ela era do mundo, bem assim do mundo, falou para mim isso aí. Eu falei, olha que lugar, olha como que eu estou, pior que ela. Eu falei, Deus amado. Aí graças a Deus, né, Deus foi me buscar lá no mundo, deu um chacoalhão em mim, deu um horiúg em mim, e aí eu despertei, né. Então, nesse momento, a criança é pequena e a igreja, não é o apóstolo Rodrigo só, profetiza a gente, a igreja é responsável. Na hora que o filho tiver essa dor de cabeça, que ela está com dúvida, se ela é filho de Deus ou filho do diabo, ela tem dúvida. Ah não, o mundo é melhor porque o diabão é meu papai, né? Aí a igreja tem que dar um chacoalhão, tem que dar um fight na pessoa para ver se ela acorda. E aí, o pai falou assim, ô meu empregado, pega esse filho rápido, leva lá para a mãe dele. Leva para onde? Para a igreja. Não falou leva para o pastor. Leva para a igreja, o filho rápido, leva ele lá. Sabe o que a mulher fez?
Agora ela sabia, ela entendeu que estava faltando um filho, agora ela tinha um filho. Abriu, despertou, nós decretamos isso. Aí ela pegou o filho e tomou conta dele até o meio-dia. Mesmo assim, esse filho veio a falecer. Pode acontecer, mas a palavra de Deus fala: ensine o caminho ao seu filho que ele deve andar, mesmo que ele for velho, ele não vai esquecer. Se por acaso ele morrer, desviar, ficou bobo, ele vai lembrar da palavra, dos ensinamentos. Em todo lugar tem gente falando da palavra, vai despertar e vai ressuscitar. A igreja vai assumir a responsabilidade é da igreja, é nossa responsabilidade. Versículo 21, sabe o que ela fez, a mulher, que o menino morreu? Olha o que ela fez. Aí ela carregou para o quarto de Eliseu. Para onde que ela levou o filho? Para o quarto de Eliseu. Porque a igreja, o que acontece com a igreja? A igreja tem que ter relacionamento, a igreja tem que ter quarto de oração. Aí quando ela não tem, ela quer o quê? Terceirizar isso aí. Vou levar no quarto do profeta para ver se ele faz alguma coisa. Deus quer ter um relacionamento com você. Você dá para ficar maduro. O Senhor quer te amadurecer. No começo, sim, precisa de todos os cuidados, as papinhas e tal. Mas você é um Matusalém na igreja e precisa de tudo isso ainda? Não, Matusalém já não, né? Já é avô da igreja e precisa de tudo isso? Para! Então, a igreja precisa ter um quarto de oração, um relacionamento do Senhor. A igreja já é de maior idade, tem 18 anos, de maior idade, a igreja tem que ajudar outras pessoas. E aí no versículo 22, versículo 23, ela falou assim: meu marido, deixei o filho lá no quarto do Eliseu, no quarto de oração dele, porque eu não tenho, e eu vou lá atrás do profeta, porque eu não construí esse quarto de oração. Igreja, vamos construir esse quarto de oração. E aí o marido dela falou para ela, viu, mas por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado e nem dia de festa de lua nova. Sabe o que ela falou para ele? Não faz mal. Presta atenção. Antes eu me relacionava com Eliseu só em dias festivos. Eu vinha na igreja só de domingo e me relacionava. Eu me relacionava só de quinta-feira. Depois, o resto da semana, não, já deu certo a semana mesmo. Eu fui lá para abençoar minha semana, já deu certo. Não, ela despertou. Ela falou: não, nós vamos se relacionar com Deus de verdade. Nós vamos ter comunhão com o Senhor de verdade. Ela mudou, graças a Deus. Versículo 26. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Estava onde? Lá no Monte Carmelo. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando, porque o profeta, ele vê mais longe, irmãos. Ele fica em lugares diferentes. Ele tem uma visão diferente. Antes de acontecer, chegar, ele já viu. Viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corre até lá e pergunte se tudo está bem. Olha a pergunta de novo, voltando à mesma pergunta. Pergunta para ela se está tudo bem. Tipo assim, falta alguma coisa? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu filho? Olha de novo a pergunta. E sabe o que ela falou? Está tudo bem, de novo. Falou: está tudo bem de novo. Nesse ponto, eu vou falar uma coisa positiva, tá? Eu entendi de forma positiva aqui, ó. Lá para o discípulo, ela falou que estava tudo bem. Vamos pensar assim? Não adianta nós ficarmos chorando com os coleguinhas de trabalho, que tem uma vida comum, não tem intimidade com Deus. Não vai adiantar nada. A pessoa lá está se separando, aí adivinha quem que ela vai procurar? Adivinha? Uma mulher? Vocês não sabem? Vai procurar uma mulher separada, não é isso? Você acha que isso aí a pessoa vai procurar? Não dá, irmãos. A mulher vai falar o quê? Larga mesmo, você tem que ser feliz. Ela separou. Ela vai dar que conselho, irmãos? Não tem como, né? E aí, quando ela chegou aos pés
chegou onde que Eliseu estava, olha o que ela fez, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Representa o que? Ali o profeta, a presença de Deus. Irmãos, um problema, meus irmãos, que nós temos, primeiro lugar que a gente tem que ir, teve dor de cabeça, primeira coisa, a Miriam sabe disso daí, primeira coisa, teve dor de cabeça, Deus, eu estou com essa dor de cabeça, uma coisa simples eu estou falando para vocês, a presença diante de Deus, isso daí, Senhor, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, mas lógico, a gente pode chegar um dia e morrer de uma enfermidade, mas apresenta diante de Deus, porque está escrito isso na palavra do Senhor. Beleza, continuou, toma um remédio, não tem problema, é uma matéria que Deus fez, tá? Deus não cuspiu no chão, fez o lodinho, passou no olho, a pessoa foi curada, matéria, mas em primeiro lugar, tem que dar atenção para o Senhor. Teve gente que procurou médico em primeiro lugar e morreu, gastou tudo que tinha, não deixa Deus agir com o poder dele, e pode usar medicina, é lógico, usa muita medicina, mas é priorizar, honrar a Deus em primeiro lugar. E aí ela se ajoelhou no lugar certo. Agora ela foi chorar aos pés do Senhor. Versículo 29. Olha só o que aconteceu. O profeta falou, o Eliseu falou, Geazi, vai lá, se apronta, vai correndo lá onde que está, vai lá na casa da mulher, leva lá meu bastão, né? Vai lá e faz o milagre acontecer lá. Faz o menino vir ressuscitar. Sabe o que ela falou, irmãos? Ela falou assim, olha que interessante. Ela falou assim, mas a mulher disse a Eliseu, juro pelo Senhor Deus, e juro pelo Senhor também, profeta, que eu não o deixarei aqui. Falou para ele. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Sabe o que significa? Olha outro texto da palavra. Senhor, se o Senhor não for comigo, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a nuvem do Senhor não andar, eu não vou andar. Se a nuvem do Senhor andar, eu vou andar. Significa o quê? Que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E eu vou entrar onde? Onde o Espírito Santo quer entrar. Eu vou entrar num lugar errado lá que Deus não mandou? A nuvem andou para ir para aquele lugar errado? Mandou? Não andou? Não andou. Então você não vai entrar lá. O Senhor está dentro de nós. O Espírito Santo está movendo para andar no lugar certo. Não vai mover a gente para andar no lugar errado. Então ela aprendeu, ela falou assim, eu não vou se o Senhor não for comigo. Eu só vou, mas agora com a tua presença. Vocês vão ver que interessante. A igreja, ela passou a ter relacionamento com o Senhor e responsabilidade. Vocês vão ver que interessante aqui, irmãos. E eu vou declarar isso aqui também. Versículo 31. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão. Colocou o quê? Um bastão. Algo que servia para milagres. Algo para acontecer um milagre aqui. Ver o milagre acontecer. E adivinha o que aconteceu, irmãos? Vou continuar aqui. Colocou em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar com Eliseu e disse, o menino não acordou, Eliseu, eu coloquei lá, o senhor fez diversas vezes, colocou o bastão, e aconteceu, mas lá com o menino não aconteceu. Irmãos, vou falar para vocês agora. Irmãos, sabe o copo d'água que eu coloco lá na televisão? Abençoa lá meu serviço, que eu quero um outro melhor. Irmã Simone, Ricardo, me dá um óleo ungido lá, que eu vou ungir lá meu serviço, eu vou ungir não sei o quê, sabe isso aí? O sal, um ato profético. Sabe o que vai acontecer? Vou declarar, quero declarar. Os objetos e os atos proféticos não vão mais funcionar se a presença do Espírito de Deus não estiver. Essas coisas por si só não tem valor de nada.
aquele olhinho ungido que você leva para casa, aquela rosa ungida que você leva para casa, aquele copo não tem valor nenhum por ele mesmo. Por isso mesmo não adianta nada. Sem relacionamento não adianta nada. Vocês vão ver na palavra aqui a diferença. Esses objetos por eles mesmos, eles não vão mais funcionar nessa época. Gente, o ciclo mudou. Essa pandemia, eu creio, foi muito ruim, né? Mas o ciclo mudou. Bênção de Deus para a casa de Israel. Bênção de Deus para nossas vidas. O ciclo mudou. Isso por si mesmo, por amuleto, não vai mais funcionar. Amuleto por interesse não vai mais funcionar. Amuleto sem relacionamento com Deus não vai mais funcionar. Em nome de Jesus. Presta atenção como foi o profeta Eliseu. 2 Reis 4:32. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto. Talvez o discípulo, sabe o discípulo que anda juntinho ali com o pastor? Irmãos, novinho do Espírito Santo. Saiu do forno agora, irmãos. Saiu do forno agora, pega aí. Sabe o discípulo, irmãos? Discípulo pertinho, sempre andando junto com o pastor. Meu pastor, vamos andar junto. Irmãos, no quarto, ele não vai entrar. Entendeu? Pegou, discípulo? Se eu não tiver nosso quarto de oração, olha aqui, irmãos. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto. Vocês vão ver o que Eliseu fez. Sabe o que Geazi fez? Colocou o bastão, não foi? Por quê? Ele não entrou junto com o profeta. Ele não aprendeu isso com o profeta. Presta atenção no que o profeta fez. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu um menino morto na cama. Então, fechou a porta e orou a Deus o Senhor. O menino morto, a primeira coisa que ele fez, ele ajoelhou, ele foi orar, ele foi ter relacionamento com Deus. Deus, está aqui o morto, todos nós vamos morrer. Deus, está no teu propósito que ele venha ressuscitar? Sim, pai, entendi, é da tua vontade. Então beleza, agora eu vou agir de forma profética. Vou lá e orou, o menino ressuscitou. É dessa forma. Relacionamento com Deus. Relacionamento com o Senhor. Olha o que fala aqui. Então fechou a porta, né? Não é isso que o Senhor fala? Entra nos seus aposentos, ou entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto o Senhor, e o Senhor vai te ouvir. Mas muda objeto por pessoas, tá? Objeto por pessoas. Objetos Deus dá. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois, está na Bíblia. Só depois, deitou-se sobre o menino, pondo, o que a Hélida falou? A sua boca. Colocou o quê? A sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. Os atos proféticos vão funcionar dessa forma, primeiro com oração, depois com atos proféticos. Lá no jardim do Éden, comeu, olhou para quem ia contaminar e passou com a mão. E agora vai ser diferente, boca com boca, fôlego da vida, cura para aquilo que comeu estragado. E agora, óleo, focar, quem que eu vou trazer mais cura? Focar nesse aqui, olhando. Os olhos são a candeia da alma. Se seus olhos estiverem impuros, todo o seu corpo vai estar limpo, mas se estiver com os olhos de pecado, todos os seus olhos vão estar contaminados. E tocar, trazer vida, puxar, o evangelista trazer para perto, trazer a vida, entregar coisas boas, entregar vida, não entregar coisas estragadas. Ato profético. Aí o que aconteceu? Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Começou o quê? A esquentar. A Bíblia fala em Levítico,
não lembro qual que é o texto, capítulo 9, eu acho. Toda manhã eu vou buscar lenha e vou colocar no altar, e esse altar vai ter fogo. E nós temos que buscar isso daí. E aí nós vamos chegar perto de uma pessoa que está morta. A palavra de Deus fala que esses que andam aqui sobre a terra, aqueles que andam com Deus, verão a morte uma vez só. E aqueles que não andam com Deus, vão ver a morte pela segunda vez. Primeira morte, a física, e a segunda morte, a espiritual, porque vão ter uma eternidade longe da presença de Deus. Agora, aqueles que andaram nessa vida, e morreu uma vez, mas veio ter uma eternidade inteira, perto de Deus, com vida. Aleluia, glória a Deus. E aí, Eliseu se levantou, olha só, ainda não terminou, Eliseu se levantou, andou para um lado, para o outro do quarto, depois voltou-se e deitou-se de novo sobre o menino, deitou de novo. Mesmo que seja uma época onde que a igreja está abastada, a igreja está morna, nós os remanescentes, nós vamos deitar 2 vezes em cima dessa criança. O fogo em nós vai queimar dobrado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. O fogo vai queimar dobrado. Nós vamos ter que andar mais, irmãos, no quarto, meu Deus do céu. Mas, em nome de Jesus, a igreja remanescente vai ressuscitar esses filhos. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos, abriu a visão dele, destravou, tirou essa visão do mundo, tirou a visão do sistema, e entendeu que ele é filho de Deus, que ele tem que andar como tal, como discípulo do Senhor. E aí, irmãos, Eliseu pediu para Geazi chamar a mulher, e Eliseu disse para a mulher, versículo 36, ele falou para a mulher: pegue o seu filho. Igreja do Senhor, pegue o seu filho. Amém, irmãos? Pegue o seu filho. Já está acabando, irmãos. Resumo: gerar filhos, nós vimos que é da vontade de Deus. Gênesis 17, 1, 2, vários descendentes, está sobre Abraão, estendeu para nós, para os filhos do Senhor. Decretamos filhos espirituais, pois somente, aquilo que o apóstolo falou, decretamos filhos espirituais, foi o que nós fizemos, olha o que o apóstolo falou, pois somente o eterno, somente o nosso Deus, o eterno, pode te tornar frutífero. A igreja se tornará mais madura. A igreja, nós os remanescentes, vai assumir a responsabilidade. Nós não vamos terceirizar a responsabilidade. Nós somos a igreja do Senhor, todos nós. O apóstolo, a mão dele não estende tudo isso daqui. Profetiza, não estende. Agora todos nós juntos, estende. A igreja vai ter um quarto de oração, um relacionamento. A presença de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Nós vamos, pelo poder de Deus, operar milagres. Nós não vamos andar onde a presença de Deus não vai. Agora nós vamos queimar de amor por Deus, nós vamos queimar de amor pelos filhos que virão em nossos colos, vamos frutificar pela vontade de Deus. Para encerrar, Deuteronômio 7, versículo 12 e 14, a bênção da obediência para nossas vidas. Se vocês obedecerem a estas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, temos que ouvir de Deus as ordenanças, temos que guardá-las, para não esquecer que Deus prometeu filho. Eu tenho que ler a Bíblia, senão eu vou esquecer. Se eu passar uns dias aí, daqui a pouco eu esqueci a palavra, esqueci isso. E se nós cumprirmos, então o Senhor, o seu Deus,
manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará e os abençoará, e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Amém. Presta atenção, irmão do céu, sobre essa palavra, como falou comigo há uns anos atrás, vários anos aí. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril. Uhul! Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho, nem os animais do rebanho. Olha quanta bênção. Aquilo que o apóstolo falou, Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único Senhor, igreja. Glória a Deus, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo teu chacoalhão, pelo decreto, pela igreja grávida. Muito obrigado, Senhor, pelo despertar, pelo avivar em nós, Pai. Muito obrigado, meu Pai, que em nome de Jesus nós somos os remanescentes, não somos a igreja morna. Pai, usa cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos.